Olá, bem-vindo ao Miragem. Esse é um podcast semanal que explora tecnologia, consciência e futuros possíveis, sob um olhar filosófico, prático e transformador. A cada semana, novas notícias sobre inteligência artificial acendem debates. Será que estamos vivendo uma bolha? Como se preparar para esse hype de transformação? Por que tantos projetos não dão retorno? E o que empresas e investidores precisam enxergar além da euforia do momento? No episódio de hoje, vamos falar sobre esses grandes dilemas da era inteligência artificial. Hype versus valor real. Investimento em pessoas e infraestrutura e os caminhos para transformar promessas em impacto verdadeiro. E como sempre, eu tenho a alegria de dividir essa conversa com Samidana e Tuta Neto. Tudo bem com vocês? É sempre um prazer estar aqui para mais um Miragem, falando de temas que mudam a nossa vida, mudam a sua vida, você gostando ou não. Está aqui um debate sempre muito livre, sempre muito divertido, muito inteligente, com várias visões distintas sobre um tema. Perfeito. Tuta? Pô, tô animado, gostei da pauta do programa de hoje, acho que vai ser bem interessante aí para o pessoal se relacionar mais diretamente com a AI, né? Sair talvez um pouco desse futuro intangível para algo mais concreto do presente. Perfeito, perfeito. Você sabe que um amigo meu, que é fã desse podcast, ele assiste constantemente, ele me procurou essa semana e falou: Fernando, deixa eu te falar uma coisa, cada vez que eu assisto o podcast Mirage, eu tenho a sensação que eu aumento uns 10 pontos no meu QI, que é tanta informação, tanta profundidade, tanto conhecimento avançado de futuro, de tecnologias, de coisas que impactam o nosso dia a dia, que pô, faz uma diferença brutal na minha vida aqui. Virei fã número 1 para passar a assistir sempre. Espero que você tenha a mesma impressão e que possa compartilhar esse podcast com outras pessoas para que mais e mais possam ter acesso a esses conhecimentos que de fato transformam a experiência. E hoje nós temos um podcast um pouco diferente, né, Sami? Porque até então a gente sempre teve uma tendência mais otimista, né? A gente tem essa característica otimista, claro, em base em realidade, mas sempre com uma visão buscando o lado bom de todas as coisas. Mas hoje a gente vai trazer vários temas aqui que conflitam um pouco com isso. A gente vai procurar trazer contrapontos de algumas pesquisas, alguns estudos que saíram, algumas opiniões relevantes que fazem um pouco desse contraponto. Será que é tudo isso mesmo, inteligência artificial? Será que terá toda essa transformação? Ou tem muito hype nessa história aí? Tem muita questão aí, talvez, de otimismo exagerado? Vamos conversar. E antes da gente entrar nos temas, deixa eu ouvir de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que está muito hype, muito sobreestimado ou não? Na verdade, está subestimado e tem muita coisa que vai transformar totalmente a nossa experiência de vida. O que você acha, Tuta? Eu acho que não está superestimado. Eu acho que o hype é justificado. Eu acho que precisa, às vezes, não é o hype, né? Eu acho que, às vezes, os caminhos é que ainda demoram para a gente tatear e achar o caminho certo para fazer as coisas. Então, a tecnologia é muito disruptiva, a gente vai ver cada vez resultados mais absurdos, mais concretos, só que é uma coisa nova. Então, imagina quando lançaram o Excel lá. Você acha que em 2 anos todo mundo estava usando o Excel no seu potencial máximo? Eu acho que não. E todas as invenções, né? Eu estava até pegando na literatura econômica, você tem vários autores, Paul David, Robert Solow, você tem o próprio Acemoglu, e falando o seguinte: quando você tem uma tecnologia disruptiva, com o caso da AI, mas podia ser qualquer coisa, podia ser revolução industrial, poderia ser a própria internet. No início, você investe pesado, a produtividade cai. Por quê? Porque você não está com um processo azeitado, então é o cara fazendo, às vezes, pior do que da forma anterior, para depois subir. Então, eles chamam isso de curva em J, de produtividade. E eu acho que a gente está nessa fase. A gente está investindo, obviamente parte do investimento deve estar sendo errado, porque as empresas ficam meio desesperadas, e depois vai ter um acerto. E quando a gente pensa em empresas, a gente pode pensar na lógica das bolhas, né? Então a gente teve a bolha da .com, que foi uma bolha que eu acho que todos... a internet não vingou, não. A internet vingou muito, super. Mas nem todas as empresas vingaram. Então eu acho que existe, assim, uma seleção de quem vai ficar no mercado. Então, nesse sentido, existe uma bolha, mas que a IA vai mudar processos, que a IA ela veio para ficar e que vai aumentar a produtividade, eu não tenho dúvida. O próprio Acemoglu, ele fala assim, a gente ainda está entendendo o que é automação e, de certa forma, substituição do humano e o que é uma expansão do ser humano, ou seja, um super ser humano com IA, com habilidades
maiores do que ele teria. Então, eu acho que a gente está ainda na parte descendente do J. para depois ter a subida mais íngreme. Perfeito, perfeito. E nessa linha, até vale a pena a gente trazer aqui uma matéria, a primeira que nós vamos comentar, do próprio Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, né, do ChatGPT. E ele diz o seguinte, uma entrevista que ele estava dando, ele comenta que os investidores estão overexcited, ou seja, estão muito excitados, estão muito animados, né, com a questão da inteligência artificial, e pergunta para ele, mas isso é uma bolha? Ele fala sim, mas é a coisa mais importante em décadas. Então, acho que está muito alinhado com o que o Sami comentou agora, né, que é justamente, existe essa questão dessa bolha, mas é uma bolha desse efeito em J, dessa curva em J, que as empresas ainda não estão preparadas, ainda não têm estrutura necessária, inclusive conhecimento sobre implementação disso. Reorganizar os processos, né? Tem que treinar as pessoas, os ativos intangíveis. Tem que aprender a usar as ferramentas e coisas que nem se sabe, porque às vezes você está aprendendo um negócio, amanhã lança uma coisa que soluciona parte do problema. Então, tá muito dinâmico o negócio. E é engraçado que quando acontece esse tipo de coisa, a tecnologia, como o hardware, captura valor antes do efeito. Então você vê a NVIDIA batendo valor. Por quê? Porque eles capturam a parte da infraestrutura, porque as empresas estão investindo nesse momento, né? Bom, falando da NVIDIA, que acabaram de publicar o último balanço do último trimestre, não foram tão bem assim, 46,7 bilhões de dólares de lucro. No trimestre. Isso foi um crescimento com relação ao ano passado, se não me engano, de 54% com relação ao mesmo período do ano passado. Tá ruim, né? Tá ruim, não tá bom pro Jensen Huang lá, acho que ele não tá muito feliz, não. Ele e os funcionários dele. Eu ouvi dizer que tinha pessoas assim que, eu não sei exatamente que funções que faziam na NVIDIA, mas eram funções assim, atendente de telefone, atendente de chamada, que trocaram no começo por um pouquinho de ações. Pessoas assim, com 50, 60, 70 milhões de dólares de patrimônio e eram tipo secretária, que atendia de chamada, imprimia, fazia papel de impressora. Então você imagina que doideira que é isso, né? Muito bom. Bom, então o Sam Altman, ele faz esse comentário e eu acho que a gente tem essa interpretação correta, apesar de muita gente ter dito, tá vendo, é uma bolha, o próprio Sam Altman diz, eu acho que não, acho que ele tá numa onda de ser um pouco mais low profile, porque eu acho que ele falou muito, né, nos últimos anos, ele tá numa onda de ser low profile. E até falando especificamente da OpenAI, tem um dado super interessante que eu queria, não sei se vocês viram isso ou se tiveram contato, que não foi uma notícia, foi publicada, eu tive informações disso de gente de dentro da OpenAI. O ChatGPT-5 não impressionou tanto assim, né? Acho que é um consenso, né? Acho que as pessoas esperavam mais do GPT-5, principalmente comparado com a evolução do 3 para o 4, né? Acho que teve uma certa frustração, mas assim... Eu gostei muito do GPT-5, assim, para mim surpreendeu positivamente, mas eu acho que uma coisa que as pessoas talvez esperassem, que é o modelo de agente, onde ele toma conta do seu computador e toma as ações, eu acho que isso ainda ficou a desejar. Ainda não tá bom. Mas você sabe qual é a informação que eu vi? Olha que coisa interessante. Que boa parte da capacidade de processamento do GPT-5, eles não utilizaram para voltar em benefício para o público. Eles estão utilizando para fazer um processo de self-improvement, de aprimoramento próprio da ferramenta. Então, em vez de eles liberarem todo o potencial para o público final poder se beneficiar, poder usar, por exemplo, com ferramentas de agentes, né, de resolver coisas, de fazer todas essas tarefas de uma maneira autônoma, eles pegaram uma boa parte da capacidade e jogaram para dentro da empresa para ter um processo self-recursive, que eles chamam, né, que é auto-aprimoramento. Então, o modelo está aprendendo com ele mesmo e criando melhorias o tempo inteiro, e isso está consumindo uma boa parte do poder de processamento, que no final das contas acaba alimentando todo o processamento. E por isso o desespero, por exemplo, do Sam Altman de conseguir botar de pé o Stargate, aquele projeto dele lá com sei lá quantas milhões de unidades, bilhões de unidades do GPU, né, mas de novo a NVIDIA ganhando dinheiro com isso, porque ele acha realmente que se tendo essa capacidade de aumentar esse processamento, a gente vai ver coisas para critérios de hoje ou de um pouco tempo atrás, quase que miraculosas, né? Você tinha ouvido isso aí, Sami? Sobre essa questão do autoaprimoramento da ferramenta, está voltada para si mesmo para conseguir criar novas potencialidades? Verdade, eles estão fazendo isso, que eu sei, uma parte é automático e uma parte ainda tem interferência humana para fazer uma espécie de fine-tuning, né? Chama de unhobbling isso. Eles estão trabalhando nisso, isso é um processo custoso, porque você precisa de muita informação e gente validando. Interação, iterando o tempo Mas eu inteiro. acho que é isso que vai dar o próximo passo, principalmente o que a gente chama de alienação, que na verdade é que ela não conseguiu resolver da forma probabilística satisfatoriamente. Sem dúvida. Tem coisas que ela não consegue fazer, né? Tem alguns mecanismos que não fazem parte ainda do contexto, já precisa de ser humana. Mas vamos lá.
Então, bom, essa foi a primeira notícia que a gente queria passar para vocês, com essa notícia do Sam Altman, e acho que a gente está de acordo aqui, inclusive com o próprio Sam, que existe sim uma bolha, existe sim inúmeras empresas que vão fracassar, com certeza, que investiram pesado, muitos investidores vão perder muito dinheiro nessas empresas, mas assim como aconteceu na bolha de internet nos anos 2000, acho que é uma questão de sobrevivência dos mais fortes, né? Tem essa excitação natural no começo, todo mundo sai investindo bilhões, hoje em dia investe mais de um bi por dia em inteligência artificial. Mas... nem só dos mais fortes, mas quem conseguir se adaptar melhor, que eu acho que a gente vai acabar falando, que é os processos, né? Existe a AI, existe a empresa, as empresas estão investindo para fazer junto, mas ainda não tem um fluxo, né? Não sei se a gente vai falar das vamos falar daqui a pouco. Feitas. E captar valor mais rápido, né? Porque eu acho que assim, existe a briga dos trilhões e tem a briga dos milhões. E na briga dos milhões tem gente que está usando o básico da AI, coisas que não seriam tão avançadas, mas estão já fazendo muito dinheiro. Então tem um sistema de prontuário médico que está famoso aqui. Tem uma empresa brasileira, se eu não me engano. Os caras estão fazendo milhões com um negócio que grava a sua consulta com o médico e gera um prontuário. Só isso. É só isso que ele faz. É uma coisa básica. Eu consigo fazer isso agora, consigo gravar. Exato, imagina. Você usa qualquer um, Fireflies, Otter. Só que o cara está captando valor. Por quê? Porque está olhando o que tinha disponível no mercado, que era abaixo do que ele oferece. Ele é uma solução que é acessível para os consultórios, é bom para o médico. Deve ser uma interface simples, né? Então, assim, também é saber capturar valor. Às vezes, Nós vamos falar muito disso daqui a pouco, né? Disso que o Tuta está trazendo da correta implementação e entender o mercado, o que ele precisa em cada um desses momentos. Mais uma notícia nessa onda de talvez esteja essa bolha se formando, né? A Meta recentemente anunciou, semana passada, que congelou os seus investimentos de AI. Sim. E aí muita gente também veio e disse, pô, tá vendo? Até o Mark Zuckerberg, que é um cara super agressivo, que torrou bilhões em metaverso antes do tempo, não era hora ainda, e que anunciou que ia gastar não sei quantos bilhões nisso, de repente ele para, ele congela, então isso é um sinal de que talvez não seja essas coisas, precisa tirar o pé e tal. Eu tenho uma interpretação diferente, mas deixa eu ouvir meus colegas aqui. Tuta, o que você acha? Eu queria até tirar uma dúvida sobre essa notícia, entender se... o que está acontecendo é que ele fez um grande investimento, contratou aquelas pessoas que a gente estava até conversando. Teve um episódio aí para trás que a gente falou. E isso está continuando, ele só parou de investir mais. Exatamente. Ele segurou, mas aqueles bilhões que ele gastou, ele gastou. Ele gastou, Tuta, para comprar a Scale AI, do Alexander Wang, 14,3 bilhões de dólares. Isso veio junto com o Alexander Wang, que virou chefe do departamento de superinteligência dele. Aí ele monta uma estrutura toda de inteligência artificial na empresa, com base em 4 pilares. Então tem um pilar de superinteligência, que ele acredita que é para onde vai caminhar isso tudo, criar essa superinteligência, que aí o mundo inteiro nunca mais vai ser o mesmo. Tem um departamento de infraestrutura, tem um departamento de produtos, desenvolvimento de novos produtos, e um departamento mais regulatório e tal, que desenvolveram outras coisas lá dentro. Então ele criou esses 4 pilares, contratou líderes, esses líderes foram contratados, teve gente que veio por quase $1 bi de luvas para trabalhar, vários na casa de 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões de dólares, de luvas, cara. Isso nunca houve precedente desse na indústria de mercado de trabalho. Você vê muito esportes, né? O cara contrata um jogador, sei lá, traz alguém aí paga essas luvas, mas em mercado de corporativo nunca houve. E ele foi o primeiro a trazer, e aí ele para, mas ele para assim, com o time formado, investiu pelo menos seus 16 bilhões de dólares nesse processo, montou toda a estrutura de empresa, agora deixa esse povo trabalhar, né? Não dá pra gastar sem parar, né, galera? Não, tem até um nome, isso em RH, que chama Blitz Hiring. Você faz uma parada, então a ideia, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, você fez um ciclo de contratações, um ciclo de investimentos e agora você precisa reorganizar a casa para usar isso. Sim, claro, é tipo assim... Claro, fazer esse pessoal produzir, né? Vamos ver o que isso deu para depois a gente fazer pontualmente. Então, em vez de contratar 100 jogadores, você contratou 10 jogadores do seu time, montou seu time, ele para jogar, vamos ver o que está faltando para fazer isso. O Google, inclusive, fez isso quando adquiriu o DeepMind em 2014, né? Sim, trouxe o tema, Wasabi. E lembra que a Meta pôs 40 bi, né, de infra. Então, são valores gigantescos. Eles também estão falando aí de ter 4 áreas da empresa, não sei se você viu. Eu acabei de dizer. Então, acho que, assim, é o caminho normal. A própria Microsoft também, em 2010, fez isso, já com o Satya Nadella, que ele busca acelerar. Então, eu acho que
que é um corte que não é de investimento, é um corte no sentido assim, cara, vamos ver o que dá para fazer com isso, para depois a gente andar, porque eu acho que eles foram contratando, mas quando você, por exemplo, você tem um time pequeno, aí você contrata o Neymar, junto com o Neymar você precisa ter... Uns 2, 3 ali fortes. E uma condição para ele jogar, você precisa ter um preparador, você precisa ter... Então eu acho que eles estão nessa fase. Não vejo como uma retração de forma alguma. Também não, pelo contrário. Isso é clickbait. É clickbait. Agora... Assim como essa notícia do Sam Altman, também para mim isso é um clickbait. Agora, a meta tem uma questão grande com o Lhama, que eu não sei se vale a pena falar. Não, pode falar. Eu também, eu até imagino que você vai dizer. Que é o seguinte... Existe uma aposta, até fazendo uma analogia, a OpenAI, a Anthropic, elas têm um modelo que a gente chama fechado e premium. Sim. Então você paga pelo uso. O Llama, ele vem com uma estratégia de open source e com um lock-in direto. Ou seja, eles acham que muita gente vai começar a usar, vai ter um ecossistema mais valioso disso. De certa forma, o Llama é uma ideia de Linux, assim. Uhum. E os outros são os tradicionais, Microsoft, Apple. Sim. Então, precisa ver se eles vão ganhar essa briga, principalmente em desenvolvedores, para o Llama ter um valor. Até agora, a OpenAI que está na frente, não tem dúvida. Mas existe essa aposta de eles correrem com uma outra tese, com uma outra ideia de formação de mercado. Eu não sei o que vocês acham. Talvez os desenvolvedores, em princípio, falam, eu vou lá no open source, que é mais fácil. Mas não é isso que tem acontecido. Não, até agora não. E o Llama não tá bom. Source, né? O Llama não tá bom, exatamente. Tem não, o DeepSeek. Fiasco. Já tem o DeepSeek. Que é uma briga de open source, então tem que tomar cuidado. Eu não sei, eu não posso falar, não usei o Llama, então eu nem vou criticar demais. Os meus pequenos testes foram bons. Aí, eu não gostei. Cara, tem uma coisa muito boa aqui, uma coisa que é meio difícil de acho usar. que o usuário final ele não se importa muito com isso, né? Então, mais o cara profissional mesmo, né? O cara mas teoricamente você tem um custo menor do Llama, que você pode rodar na sua máquina, fazer... Mas isso a OpenAI lançou também, né? O OSS, né? Que é o modelo open source dele. Você também roda na sua máquina sem consumir banda, né? Mas a questão da Microsoft, não, da Meta, é que ela demorou um pouco para lançar isso. Ela entrou atrasado na guerra da AI, assim como a Apple também entrou atrasado. A Apple não entrou ainda. Né? Não, mas a Ninguém Apple... tá entendendo. Ela vai comprar alguém, com certeza vai comprar alguém. conseguiu embedar nos iPhones o AI, eu acho que é do próprio, eu não sei se é do Gemini, não deu certo. Não deu certo. Eles tentaram com o OpenAI, não deu certo. Anunciaram, não deu certo, voltaram para trás, agora estão falando com o Gemini, mas também não tá dando certo. Isso é uma questão de timing, que talvez foi o jeito que a Meta... E eu acho que é um pouco a diferença de ter o fundador ser o CEO da empresa. Querendo ou não, hoje na Apple, não é, mas se fosse Steve Jobs, com certeza ele já estaria muito na frente nessa guerra, nessa briga, estaria com a Apple lá disputando ponta com o Elon Musk, com o próprio OpenAI, etc. Mas não é o Tim Cook que está lá, que é um cara mais executivo na empresa, então não tem essa ousadia toda que o Mark Zuckerberg tem, por exemplo. Aliás, até para fazer um contraponto aqui nessa notícia da Meta, que ele tinha congelado investimentos, ao mesmo tempo ele anuncia que o projeto de investir em infraestrutura, gastando 500 bi de dólares para a parte de infraestrutura dos processadores está de pé. Então ele também está vendo o Prometheus, é o nome que ele deu no mega complexo dele, que ele quer fazer com tendas no deserto para consumir, é uma loucura toda. E ele fala que está focado em aplicações, tá? A gente tem uma AI excelente, ou talvez, mas qual aplicação que eu vou ter no WhatsApp, qual aplicação que eu vou ter no Instagram, qual aplicação que eu vou ter para o usuário. Exato. Então ele tem lá o WhatsApp, Super Intelligence Lab, né? Exato. Mas ele está olhando isso, e ele fez, né? Infraestrutura dedicada. É que ele não tem nada melhor, né? Porque, por exemplo, o ChatGPT tem o melhor chat, a Anthropic por um momento estava ali com o melhor de código, por API. Ele, o melhor é um negócio que o código é aberto. Então, quer dizer, a pessoa... E ele tem uma base de dados gigantesca. Ele tem Instagram, Facebook, WhatsApp na mão, cara. Isso é uma base de dados. É um pouco da vantagem do Elon Musk com o Twitter, né, cara? Tem muita notícia ali acontecendo o tempo inteiro, muita base de usuários. Quantos centenas de milhões de usuários eles não têm, que ele simplesmente embeda lá na inteligência. Eu gosto muito do Mark. Eu achei ele um cara extremamente ousado, extremamente agressivo, um visionário, um baita gênio, e vamos ver, acho que vai ter boas notícias aí. E antes, quero dar um recadinho para vocês. O Mirage tem o apoio da Fresh Codes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo.
Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir. freshcodes.com.br. Muito bom. Então, temos aí Sam Altman com essa visão um pouco mais conservadora no momento, que eu acho que é um personagem que ele adquiriu nesse momento, de ser um pouco mais low profile, muito diferente do que ele foi no começo, mas acho que não dá para menosprezar o efeito que eles têm de ter sido os primeiros e a base de pesquisadores que ele tem, apesar que ele perdeu muita gente, talvez os melhores dele ali ele tenha perdido. A maior parte das pessoas teve o primeiro contato com IA generativa no chat GPT. Inclusive o chat GPT é um sinônimo de IA generativa. É o mais usado, o mais conhecido. É o que... Exato, é o top of mind. E aí é difícil perder essa posição, né? É uma coisa que você começa a usar, uma coisa muito difícil você sair mudando. Temos o Zuckerberg, ainda por mais que esteja congelando investimentos, mas é como o Sami disse, ele congelou, porque ele já gastou o que tinha que gastar, praticamente seus 16 bi de dólar para fazer essas contratações e comprar a Scale AI. Por outro lado, nós temos uma pesquisa do MIT, que lançou também, agora há poucos dias, que foi uma pesquisa que, para os pessimistas de plantão, foi o mais prato cheio da história, né? Eu amo quando sai essas pesquisas, porque o cara lê o headline e não vai ler a pesquisa em si, né? E eu fiz questão de ler a pesquisa, para poder estar melhor preparado aqui para compartilhar com vocês. Mas o headline da pesquisa, o título da pesquisa é que 95% dos projetos de IA generativas falham em gerar retornos sobre investimento. 95%. E aí tem vários dados que comentam ali, se a empresa resolve implementar a IA generativa por si própria, sem contratar um especialista, 2/3 dos casos falham. Se ela contrata uma empresa especialista, 1/3 só dos casos falham, 2/3 são bem-sucedidos. E ele vai comentando a aplicação e tal, e aí no final, que você vai entendendo o estudo, chega numa frase muito interessante que eu gostei, Tuta, que ele fala o seguinte, na verdade o problema não está na IA, que são excepcionais. O problema está na implementação dessas empresas que não têm estrutura, condições, conhecimento, time ou preparo para poder estar aplicando. Isso foi muito na linha do que seu amigo comentou no começo desse papo, né? Eu peguei essa pesquisa, ele fala, né, que... Deixa eu pegar o dado aqui. Ele fala que só 5%, né, captura valor real, 95% patina, mas aí ele chama numa hora de Shadow AI. Exato. Shadow AI. Que é o seguinte, você usa AI, mas não oficialmente. Então você está aqui, por exemplo, na Jovem Pan e fala assim, cria um texto bom para gente fazer os funcionários usando. Mas quando o funcionário usa, ele não é treinado para isso. E mesmo que ele for treinado, ele não tem o prompt ótimo, ele não tem os dados ótimos que a empresa tem. E aí vem a questão, que eu acho que é a maior, que existe um trade-off que as pessoas sempre vão ter, que é: eu crio minha própria AI ou eu vou ao mercado. O que mostra, pelo menos a pesquisa e a história, é que você criar a própria AI, você vai gastar muito mais dinheiro, vai demorar mais e só vale para setores muito regulados ou quando você é uma empresa muito grande em que isso vai ser questão... Até de sigilo, de empresarial e tal. No contrário, ao fazer por conta própria, você vai demorar muito mais, pode perder o time. E aí, inclusive, ele tem uma provocação, as pessoas começaram usando AI no marketing. Sim. Marketing e vendas. O que deveriam fazer é usar no back-office, principalmente para automatizar, para ter base de dados, para construir isso. Então, eu acho que a AI também nas empresas, quando você tem esse shadow, esse uso aí não totalmente ortodoxo, você acaba usando ou começando o processo de trás para frente, assim. E isso, obviamente, tem um custo, né? Exato. É exatamente o que aconteceu. Tuta? Não, eu vejo que esse é um problema pertinente, acho que tanto na SAMP, que é um negócio que eu toco como CEO, e no... Na Fresh Codes, imagina, a gente vê isso o tempo inteiro. Você chega num cliente, com um puta produto pronto, funcional, acabado, não sei o que, e fala, cara, tá aqui um pack para AI, vamos prestar um serviço, um valor barato. Aí a pessoa fala assim, putz, ela olha tal, ela até estuda, e no final ela resolve, eu vou pegar aqui o meu cara de tech da empresa, né, o cara de tech, e ele vai fazer porque a AI, ela cria essa miragem de que tudo é possível. E aí o cara, começa a entrar no loop que ele gasta fortuna, perde tempo, não vai chegar nesse resultado, e você ia custar às vezes 1/10, um quinto do custo mensal para fazer isso com um produto pronto. Aí o cara entra lá no loop de, só um desenvolvedor, às vezes é 30 mil reais, 50 mil reais. Exato. Um cara de ponta é muito mais caro. Mas a gente paga 60, mais de 60 mil, vários funcionários nossos na área de programação. Esse eu acho que é o maior risco de AI, entendeu? E mais do que isso,
o cara faz um prompt, fica um negócio mal feito, mas fala, olha, saiu alguma Lógico, coisa. também quer não é que não mostrar conseguiu serviço. nada. Aí ele fala, não, se em 10 segundos conseguir sair alguma coisa, em um mês vai estar perfeito. Mas não é, porque é não é. difícil, porque tem uma área, porque, assim, tem tecnologia. Às vezes você precisa pensar em segurança de dados, às vezes você precisa pensar em banco de dados, às vezes você precisa pensar em fluxo. Assim, são várias características que dificilmente uma empresa que não seja de tecnologia tem. Mas aí você tem o cara de tech que fica correndo e geralmente não consegue. E a própria experiência, né, Sam? Você pega uma empresa, Sim, a Fresh Codes, eu estou uniformizado aqui de Fresh Codes hoje. Aliás, acho que o último episódio eu estava também. São dezenas de programadores com uma experiência Sim. e um track record grande e que já testaram essas soluções que foram criadas em inúmeras Não, empresas. e aí estão Agora, você chega na olhando próxima, Você já isso. fez aquilo tanto, você sabe onde vai falhar, onde pode falhar, o que tem que prestar atenção. Você não tem Não, e essa você curva de otimiza aprendizado. para vários clientes. É né? óbvio, você otimiza, o custo Não, é muito e- mais baixo. Tudo. Eu acho que é tudo uma combinação de experiência, pega Samp, Fresh Codes, mais de um ano, um monte de gente olhando isso, e quanto de dinheiro já foi gasto. Quanto que já não gastou para desenvolver? Você não precisa gastar de novo se você Claro, for o cliente. claro. Mas, enfim, eu acho que isso é um paradoxo ainda corrente. Mas eu acho bom as pessoas usarem, mesmo assim, ter esse shadow user, eu não acho ruim. Eu acho bom as pessoas estarem Sem se dúvida. familiarizando, mexendo com a ferramenta, porque todo mundo vai ter que ter algum nível de familiaridade. Por mais que você entregue um produto pronto, é legal que o cara entenda como melhorar um prompt para longo prazo, entendeu? Como funciona o prompt. Às vezes eu até fico impressionado de gente não saber isso. É que às vezes não é só o prompt, né? Não, Muitas prompt, vezes você na precisa maior criar ferramenta para adaptar a empresa. Às vezes você precisa fazer um loop de feedback para ir melhorando. Às vezes são coisas que já saem daquele usuário básico disso. Você está precisando de uma coisa. Então, e às vezes vira um modismo, assim. E aí eu acho que você tem um problema que não faz um aprendizado sistêmico, né? Então, você patina, e eu tenho convicção que muita gente consegue, ainda que melhorou muito, aí consegue quase o mesmo resultado hoje do que um ano atrás. Ou seja, a pessoa não evoluiu. A IA evoluiu, mas a pessoa não tem as ferramentas adequadas. Eu acho que é bem isso mesmo. E essa questão que tu comentou do shadow user, né? Realmente, para uso pessoal, acho que todo mundo no mercado empresarial, a grande maioria das pessoas já utiliza e sentem o benefício disso, né? Tem gente que até chama, em vez de chamar de inteligência artificial, chama de inteligência amplificada. Porque de uma certa forma é assim que você se sente. Você fala, puxa, você amplifica a tua capacidade de inteligência, você tem acesso a informações muito mais rápido, a pesquisa, a debate, você interage, você discute, você traz novas fontes, você pega opiniões diferentes. Então, eu acho assim, sensacional para o pessoal. Mas daí para você transportar isso por uma solução corporativa em larga escala para ter um benefício sistêmico, não é a mesma coisa, é outro bicho, é outra coisa. Realmente, eu acho a pesquisa super válida, porque abre os olhos dessas empresas ou CEOs que às vezes vai lá, implementa AI aí, chega naquele top-down, né? O cara chega no departamento de tech, de TI da empresa, implementa AI, quero que implemente AI em tudo e tal. Sabe nem o que está falando, né? Então você precisa conhecer realmente a fundo para poder entender muito dos benefícios que a IA pode trazer. Muito bom. Mais notícias aqui nessa onda dessas mega empresas que a gente está falando, né? A mais recente foi que a Perplexity fez uma oferta de 34 bilhões de dólares pelo Chrome, que é o navegador da Google, que é o principal navegador principal navegador do mundo e a menina dos olhos do Google, Não, vamos dizer e assim, engraçado tudo começa com o Chrome, né? E esse valor é maior que o valor de mercado da Perplexity. Exato. 34 bi e meio eles ofereceram. E eles não valem, acho que eu 17, 18 bi. Exato. É interessante. Vocês chegaram a ver o Comet, o navegador da Perplexity? Eu já testei. E é super interessante, porque das fontes, de legal todos pra os cacete. recursos, as pesquisas e interação. E ali, de propriedade intelectual, para eles não existe, né? Porque eles entram em tudo que é site, em tudo que é muito engraçado. É incrível. Não sei se vocês se lembram, quando começou o GPT, ele não pegava coisas da internet. Era só da base antiga. Era só da base treinada até tal data. E a Agora- Perplexity usava o GPT e conseguia ampliar ele, fazer um upgrade com isso. É verdade. Então eles saíram na frente nesse motivo. Por outro lado, você tem hoje, se você entrar no Chrome mesmo e digitar uma pergunta, A primeira opção é o Gemini. né? além das buscas, você tem o Gemini. E isso muda totalmente o modelo do Google. Porque o De Google... monetização, inclusive, né? principal Porque o AdWords- monetização é o AdWords. E aí como é que fica? Então, eu acho que a gente tem ainda alguns anos, mas o modelo de busca no Google não vai ser mais assim. Eu acho Não. que a busca vai ser Outro modelo de justamente pela AI. Então, talvez não fosse
a Perplex tivesse que comprar o Chrome. Mas para mim faria todo sentido. O contrário, né? O contrário, para eles darem um passo e, obviamente, pensar no modelo de... Mas às vezes é um move ali para... Eu acho uma jogada de marketing. Eu acho. E pode ser também que eles tenham achado um investidor que falou, pô, essa empresa com o Chrome vai valer 100 bilhões, sei lá. Aí os caras falam, tá bom, então vamos tentar comprar outro Chrome. Faz uma oferta pública ali. Existe também uma coisa de regulamentação nos Estados Unidos. E tem uma questão de antitrust. Quebrar as empresas. Tem. Isso está o Google, a Meta, estão com problemas com essa lei de antitrust. A Microsoft, porque é muita coisa no lugar só. Existe uma lei de antitrust. Então isso é um ponto de atenção. Três elementos. E aí na Perplex fala, cara, o pior dos estados, se eu valorizo o meu valuation aqui, me vendo maior. Se eu comprar o negócio, dá tudo certo. Se nada der certo, pelo menos eu chamei mídia e agora mais gente sabe quem é a Perplex. Não teve downside. Foi um movimento muito inteligente, não perderam nada com isso, só ganharam publicidade, ganharam exposição. E se der certo, seria ótimo também, achei sensacional. Bom, temos inúmeras outras notícias aqui, mas infelizmente nosso tempo aqui na Jovem Pan está se esgotando. Como vocês sabem, a gente tem 30 minutos de Jovem Pan, mas esse podcast continua. Então, se você quiser continuar acompanhando todas as notícias, todos os nossos debates, nossos aspectos mais profundos, filosóficos, tudo que a gente vai falar ainda aqui nos próximos 30 minutos desse episódio, vai para o YouTube, no canal do Miragem Podcast. Lá você vai ter a oportunidade de ver em detalhes, ver o programa na íntegra completo para você poder acompanhar. Então, muito obrigado para aqueles que estão na Jovem Pan. Até a próxima semana. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.